Eu me lembro que eu, criança para adolescente, assim, eu tinha um grupo de amigos do bairro, e eram os meninos, assim, que tinham umas perversidades, né? Normal, a gente, quando é adolescente, você convive, sempre tem aquele cara do mal ali. E você quer sentir parte do grupo. E eu me lembro que minha mãe conta essa história, todo mundo que ela encontra conta essa história, eu fico morto de vergonha, mas ao mesmo tempo eu acho que é importante. E ela conta, assim, né, que esse menino, tinha um menino lá no nosso bairro, que o pai dele era um padeiro de bicicleta, né, vendia aqueles pães nos cestos, né, até hoje a gente vê isso. E um dia o pai dele não podia e o menino foi vender os pães pro pai. Um menino magrinho, rapaz, até hoje eu fico emocionado quando lembro essa história. E ele vendia pães e tal. E eu, com aquela minha gangue ali do bairro, né? Passa o menino do padeiro, aí os meninos falam assim, vamos lá mexer com o menino do padeiro. Ô, gente, olha que perversidade, bicho. Nossa. E o pessoal, aquela turba, juntou no menino e virou aquele cesto de pão dele no chão. E o pessoal começou a pisar naquele cesto de pão, e eu, pra provar que eu era o valentão, fui pisar também lá junto. Olha que coisa mais perversa. Aí você fala, não, mas isso é muito mal, né? Marcou até hoje, eu me lembro daquilo ali, eu falei assim, caramba, ainda bem que eu fui salvo, né? Ainda bem que Jesus me salvou. E Jesus me salvou de quem? Jesus me salvou de mim mesmo. Pois é, aí que tá. De mim mesmo, cara. Quando fala, só Jesus salva. Esse é o ponto. Né? E aí você respondeu, né? É esse o ponto. Salvar de quê? De quê? De mim mesmo. Eu não sou confiável. Eu não sou confiável. Eu não sou confiável porque um pouco da graça que Deus tira de mim, eu viro isso aí. Eu viro esse imposto, eu viro esse monstro. E aí que tá outra pergunta, né? E como que eu faço para não virar esse monstro? Isso, esse é o ponto. Eu gosto muito do Abraham Kuyper, que é um pensador, um estadista holandês, que a gente lê muito ele. Ele diz assim, né? Ele usa muito essa linguagem da graça comum, né? O que é a graça comum? Ele vai dizer assim, ó. A gente só vive numa sociedade estável, segura, relativamente segura, porque a gente vai reclamar muito, mas a gente vive numa sociedade. Eu vim pra cá hoje, vou voltar pra casa, provavelmente vou chegar em segurança em casa, nada vai me acontecer. Em grande medida, a gente corre esses riscos, porque a gente sabe que a nossa sociedade é má, tem gente aí na rua que é má, mas ainda tem uma margem de segurança, então a gente circula, né? E por quê? Porque tem polícia, lei, juiz, tribunal, né? A gente tem regras sociais, então... Mas essas coisas estão aí por causa de Deus. Porque a graça de Deus está contendo as pulsões humanas o tempo inteiro e tal. De vez em quando ele larga a mão, sabe? Para mostrar como o homem é mau, né? Aí sai um maníaco do parque, sai um Hitler da vida, né? Um Bin Laden da vida, para mostrar o que, ó, isso é quem vocês são. Isso é o que vocês são. E se eu não manter minha mão aqui, ó, controlando a pulsão de vocês, vocês vão dar isso. Esse é o ponto. É que a maldade humana está presente. Mas o Chesterton, que é um autor inglês, fala uma coisa genial. Ele fala assim, quando ele olha para a vida humana, ele tem uma sensação de que ele é um náufrago. Que ele parou numa ilha, né? E que os cacos de um navio estão lá, e ele olha para um lado, olha para o outro e fala assim, caramba, ele tem uma amnésia qualquer, e ele fala, poxa, é engraçado, eu estou aqui nessa ilha, algum desastre aconteceu, porque eu vejo os cacos de alguma embarcação muito grande, e você tem uma sensação de que você já esteve numa condição muito digna, mas agora, por alguma razão, você não está nessa condição muito digna. É como ele brinca, né? É como se a gente fosse anjos sem asas. E aí você fala, só pessoas muito dignas podem se tornar tão indignas ao mesmo tempo. O potencial da corrupção humana tem que ter origem numa dignidade original muito grande. Então o ser humano realmente tem uma origem muito gloriosa. Mas só uma coisa que tem uma origem muito gloriosa pode se tornar uma coisa tão perversa. Porque o tombo é proporcional à altura que ele caiu, entendeu? É verdade. A queda foi muito forte. Então o estrago é proporcional. É igual eu brinco assim, por que o Lúcifer é tão perverso? Porque ele já foi um anjo. Ele caiu de um lugar muito alto, entendeu? Se você caísse, sei lá, da condição de cachorro, ok? Vamos brincar assim. Sei lá, o que você seria? Um rato, no máximo. É porque é proporcional à altura que você caiu, da dignidade. Exatamente. Agora, para virar um cara maníaco do parque, você caiu de um lugar muito grande. Você era muito digno.